Por que o senhor acha que não acha? Rapaz, isso aqui é terra de mandinga, isso aqui, ó. São Sebastião é terra de mandinga, esse menino foi vendido. Esse menino não grita, esse menino não fala, esse menino não chora. Chegou agora uma notícia gravíssima que aperta o peito e faz qualquer pai, qualquer mãe parar por alguns segundos para respirar fundo. Porque o Brasil segue sem respostas sobre o paradeiro de Agatha Isabelle, de apenas 6 anos, e do pequeno Alan Michael, de 4 anos, que sumiram no começo de janeiro enquanto brincavam perto de casa numa área rural do quilombo São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no interior do Maranhão, em um lugar onde criança costuma correr, soltar pipa, sem imaginar perigo algum. Desde aquele dia, a região virou cenário de uma mobilização enorme, com polícia, bombeiros, exércitos, voluntários da própria comunidade, drones sobrevoando matas, cães treinados farejando cada rastro possível, numa corrida contra o tempo que já dura dias. Mas mesmo com todo esse esforço, o silêncio continua sendo a resposta mais cruel. E a sensação que fica é de impotência, né, diante do que os cães farejadores encontraram a respeito dessas crianças. Mas antes de entrar profundamente nesse assunto, eu quero pedir encarecidamente, por favor, deixe o like, porque vídeos iguais aos meus muitas vezes são barrados pelo algoritmo, e somente com o teu like, com a tua interação, com o teu compartilhamento, esse vídeo fura a bolha e alcança mais pessoas. Então, por favor, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para quem deseja aprender a fazer uma renda extra de verdade sem golpe, o Tom Dimas, que é o nosso grande parceiro aqui nesse canal, é professor de marketing digital, ele está dando uma mentoria gratuita para te ensinar a vender na internet e ganhar dinheiro honesto de forma online com o teu celular. Quer aprender? Fica até o final desse vídeo. Já se passaram mais de 1 semana e meia de uma procura que não dá trégua. Uma operação que entrou agora no 13º dia, vasculhando tudo o que é possível. Mata fechada, trilhas, arredores de lagoas, construções abandonadas, tudo sendo revirado com um cuidado quase desesperado, porque cada detalhe pode ser decisivo. Com o avanço das buscas, equipes especializadas do Corpo de Bombeiros do Pará chegaram para somar forças com os bombeiros do Maranhão, além da Polícia Civil e da Polícia Militar, né, todos mostrando que o caso ganhou uma dimensão ainda mais séria. E justamente nessas novas ações conjuntas que surgiu um sinal que mexeu com todo mundo, que foi quando os cães farejadores trazidos do Pará apontaram a presença de odor humano compatível com os das crianças nas proximidades de uma cabana escondida no meio da mata, dentro da área oficial das buscas, reacendendo a esperança, mas também levantando ainda mais perguntas, né? Porque esse tipo de indício não surge à toa e coloca o coração de todos em um suspense, numa espera angustiante por respostas que já estão demorando tempo demais para chegar. Agora o cenário é de máxima atenção, porque todas as forças envolvidas estão concentradas exatamente no ponto indicado pelos cães farejadores, fazendo uma varredura lenta, criteriosa, quase cirúrgica, como quem sabe que qualquer passo em falso pode apagar uma pista importante. E tudo isso é feito com um único pensamento na cabeça: encontrar Agatha e Alan ainda vivos. Segundo informações que circulam entre pessoas ligadas à própria operação, os cães farejadores teriam identificado um odor forte no local, um cheiro que muitos acreditam ser compatível com os das crianças, o que faz o clima mudar completamente dentro da operação, porque esse tipo de sinal nunca é tratado como algo simples. Diante disso, surgiu a possibilidade de escavações na área indicada, justamente para verificar se existe ali algum vestígio mais grave, inclusive a suspeita de algo enterrado. Mas até o exato momento em que esse vídeo aqui está sendo gravado, nada foi confirmado oficialmente. Nenhuma certeza foi apresentada, nenhum fato concreto veio à tona. Apenas hipóteses, tensão e um silêncio pesado que domina as pessoas envolvidas nas buscas, mostrando que a investigação entrou numa fase delicada, onde cada passo é acompanhado por expectativa, medo e a esperança angustiante de que a verdade, seja ela qual for, finalmente apareça. E essa falta de certeza é o que deixa o clima ainda mais pesado, uma mistura de esperança com um medo que ninguém quer verbalizar. Inclusive, as equipes também concentraram esforços em um lago da região, depois de levantamentos iniciais, levantarem suspeitas, mas até agora nada foi encontrado.
o que só prolonga essa angústia coletiva enquanto o caso já ultrapassou as fronteiras do Maranhão e ganhou o país inteiro e mobiliza pessoas de todos os cantos, unidas por uma corrente silenciosa de oração, expectativa e um pedido simples, mas urgente, que essa história não termine do pior jeito. Enquanto as equipes oficiais seguem no terreno, gente comum também continua ajudando, né? Voluntários que entram na mata fechada, encarando o cansaço extremo, sol forte, umidade pesada e noites mal dormidas, movidos apenas pela solidariedade e pela esperança de que esse esforço coletivo faça a diferença. Mas em meio a essa rotina dura de buscas veio um golpe que abalou a todos. A cadela farejadora Yara, que trabalhou sem parar dia e noite rastreando cada sinal possível, acabou morrendo durante a operação, deixando um vazio silencioso entre os socorristas. Yara não era apenas um animal em serviço, era parte da equipe e por isso recebeu uma homenagem carregada de emoção com a presença do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Prefeito de Bacabal, sendo reconhecida como heroína pelo trabalho prestado na tentativa de encontrar as crianças. A homenagem prestada à cadela Yara mostra que essa busca já deixou marcas profundas, não só na comunidade, mas em todos que colocaram o coração e o corpo nessa missão. Um detalhe que teve uma grande repercussão e mexeu ainda mais com a opinião pública foi o que disse Anderson Cauã, primo de Agatha e Alan, que sumiu junto com os irmãos e foi encontrado dias depois, com vida, após ficar 72 horas desaparecido. E no relato dele surgiu uma acusação pesada ao afirmar que uma mulher, conhecida na região pelo apelido de Gorda, estaria mantendo as duas crianças presas, o que rapidamente espalhou tensão e revolta. Diante disso, a mulher citada resolveu falar, deu uma entrevista exclusiva e negou qualquer participação, dizendo que não tem ligação nenhuma com o sumiço das crianças e que o nervosismo visto em uma de suas entrevistas anteriores não tinha relação com a culpa, mas sim com a vergonha de aparecer diante das câmeras, afirmando que não tentou esconder nada, apenas se sentiu constrangida. Em suas palavras, ela declarou que, de forma direta que não tem envolvimento algum e ainda fez um apelo que tocou profundamente, lembrando que a dor de perder um filho é algo que dilacera por dentro, dizendo que, como mãe, sabe o quanto é difícil imaginar esse sofrimento. Vamos ver o depoimento dela, depois eu volto dando as minhas considerações. Por vergonha da câmera e não por qualquer participação no caso. Mas vai conversar com a gente aqui normalmente. O que você tem a dizer sobre isso, Jamile? Fala pra gente. Eu não tenho nada a ver não com ele, não. Tem nada a ver? A dor de uma mãe que perdeu um filho é muito doloroso, que é o meu aqui eu vejo que é difícil, filho. Tu tem 2 filhos, né? 2 filhos. O pessoal começou a questionar pela forma que você falou, tipo, sorriu, virou a cara. Que eu não tô muito de estar sendo gravada, não gosto, não. Então é teu jeito mesmo, porque você não gosta de... Não. Entendi. Então a forma que você, quando o repórter chegou, falou assim, você tipo virou a cara, você tava tipo com vergonha. Era. É isso. É. E o que você tem a dizer para essas pessoas que falam que você possivelmente tem alguma participação nesse Parar caso? de estar julgando os outros sem saber. É, né, Jamile? Tem que saber, conhecer primeiro para depois julgar. Depois julgar. É. Inclusive eu conversei até com algumas pessoas aqui da comunidade, né? Todo mundo falaram que esse é teu jeito, que você é assim mesmo. Confirma que essas pessoas dizem? Você confirma. Agora presta atenção nesse ponto, porque isso aqui tem deixado muita gente arrepiada, inclusive quem está com o pé dentro da mata todos os dias fazendo essas buscas por essas crianças. Vários voluntários começaram a relatar algo estranho demais para simplesmente ignorar. Eles dizem que entram na mata, caminham por um tempo, seguem em linha reta, sem desviar, sem mudar o rumo, mas em determinado momento percebem que estão exatamente no mesmo lugar de antes, como se estivessem dando voltas sem sair do ponto inicial. Uma sensação de estar preso num círculo invisível, algo que confunde, cansa e mexe com o psicológico de qualquer pessoa. Não é 1 ou 2 relatos isolados, são várias pessoas dizendo a mesma coisa, o que só aumenta o clima de mistério e apreensão em torno dessa região, porque nós não estamos falando apenas de mata fechada e trilhas difíceis, mas de algo espiritual, uma experiência estranha que ninguém consegue explicar direito, né? E isso levanta ainda mais perguntas sobre o que realmente está acontecendo ali dentro.
deixando todo mundo com a sensação de que existe algo muito fora do normal nesse cenário. E agora você vai ver com os teus próprios olhos o depoimento que está deixando todo mundo aterrorizado. Presta atenção do que esse voluntário vai contar. Gente, uma coisa que está chamando a atenção aqui, a gente no meio da mata, é que a gente anda, gente, e parece que acaba parando no mesmo lugar. A gente vai na linha reta, reto mesmo. Aí parece que a gente está rodando em círculo, não sei, gente, é um mistério muito grande aqui dentro dessa mata. Bora! Quando a gente ouve esses relatos de pessoas dizendo que estão andando em linha reta, e mesmo assim elas acabam voltando para o mesmo ponto, isso desperta algo que vai além da lógica humana. Porque a Bíblia, ela mostra que nem toda confusão é apenas física ou geográfica. Há momentos em que o ambiente espiritual pesa sobre o lugar. Em Efésios 6,12 é dito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis. Nós, como cristãos, reconhecemos que existe sim uma dimensão espiritual que muitas vezes acompanha tragédias profundas, principalmente quando envolve inocentes. E essas crianças representam exatamente isso. Inocência, pureza, vida frágil em meio a um cenário pesado. Ninguém aqui pode afirmar nada de forma precipitada, mas é impossível ignorar o clima estranho e a sensação de opressão, desorientação que parece envolver essa mata, como se algo estivesse resistindo à verdade vir à tona, atrasando respostas e prolongando o sofrimento das famílias que só querem os seus filhos de volta. A Bíblia nos obriga a considerar que nem toda barreira é apenas física, e textos como Deuteronômio 28, Isaías 59, Gênesis 19, 2 Reis capítulo 6 mostra claramente homens andando, se movendo, tentando avançar, mas completamente impedidos por confusão, cegueira e bloqueio que não vinha do terreno, mas de algo que transcendia o natural. Diante disso, sim, é legítimo levantar a possibilidade de que exista algo espiritual pesado nesse ambiente, inclusive a hipótese de práticas ocultas ou rituais de feitiçaria envolvendo essas crianças, tá? Eu não estou afirmando precipitadamente ou fazendo uma acusação direta a quem quer que seja, mas eu estou trazendo um alerta sério, porque a Bíblia é clara ao mostrar que o mal atua em segredo, nas sombras, e muitas vezes se manifesta justamente através de confusão, do atraso e do impedimento da verdade. E quando crianças, que são símbolos máximos da inocência, desaparecem em um ambiente marcado por relatos tão estranhos, nós como cristãos não podemos fechar os olhos. Ninguém aqui está decretando fatos, mas também não dá para tratar isso como algo comum, porque as Escrituras ensinam que obras feitas nas trevas tentam permanecer ocultas, mas não resistem à luz. E por isso, esse caso exige não apenas busca física e investigação humana, mas vigilância espiritual, oração intensa e discernimento, para que se houver qualquer ação maligna, seja ritual, encantamento ou obra de ocultismo, tudo seja quebrado, exposto e trazido à luz, porque aonde a luz de Deus entra, nenhum tipo de feitiçaria consegue se sustentar. Em momentos assim, a fé cristã nos chama à prudência, mas também nos chama à coragem, porque Jesus ensinou que nada fica oculto para sempre. Ele diz que toda obra feita nas trevas acaba sendo exposta pela luz, e isso vale tanto para crimes humanos quanto para influências espirituais que tentam atrasar a verdade. O que vemos nessa busca é uma sensação coletiva de aprisionamento, como se todos estivessem andando, se esforçando, mas algo invisível estivesse os mantendo no mesmo lugar. E isso lembra passagens bíblicas, onde o povo só conseguia avançar quando havia clamor, arrependimento e intervenção divina. Por isso aqui a gente enxerga claramente algo espiritual pesado, algo oculto em meio a tudo isso. É impossível negar que exista nesse cenário coisas estranhas, pesadas, inquietantes, e por isso a resposta não pode ser apenas técnica ou policial, ela precisa ser também espiritual, com o coração vigilante e um pedido sincero para que Deus rompa toda a confusão, toda a resistência maligna e invisível e traga à luz a verdade sobre o paradeiro dessas crianças, porque aonde a luz entra, nenhuma escuridão consegue permanecer escondida. No fim das contas, o que nos resta agora é orar, clamar e pedir a Deus para que essas crianças apareçam, não importa de que forma, porque o que realmente importa é que a verdade sobre essa história venha à luz, e a nossa maior súplica é que essas crianças sejam encontradas com vida,
para que essa história não termine do jeito mais cruel possível. E falando de forma clara e aberta, eu particularmente não consigo olhar para tudo isso e enxergar apenas um caso comum, porque existe algo espiritual forte aí, um peso diferente nesse cenário, uma atmosfera estranha, relatos repetidos de confusão, de impedimento, de desorientação, que fazem parecer que há algo além do visível, agindo nas ocultas, algo espiritual denso, pesado. E quem conhece minimamente a realidade de certas regiões do Brasil sabe que práticas espirituais ocultas não são invenção e nem fantasia. Elas existem, são reais e fazem parte do cotidiano de muita gente, inclusive no Maranhão, onde infelizmente há registros históricos e culturais de feitiçaria pesada. E agora eu quero saber de você que está me assistindo. Você acha que isso é apenas coincidência, acaso, ou você também sente que existe algo espiritual muito pesado por trás desse desaparecimento? Comente aqui embaixo, porque a tua opinião ela é muito importante, a tua opinião importa para esse canal, por isso eu quero saber o que você acha, tá bom? Eu quero que você compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, com contatos e grupos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? E se você quer aprender a trabalhar de forma honesta, online, vendendo na internet, o Tom Dimas, que é um grande professor de marketing digital e também parceiro aqui do nosso canal, tá com uma mentoria gratuita para quem quiser aprender a fazer uma renda extra trabalhando diretamente do celular. Então, se você quer aprender e tiver interesse, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e também no link que está aqui na descrição. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.